Edição das 10 está de volta, contando que o Tribunal de Contas da União deu 90 dias para o Ministério da Saúde apresentar um plano de ação com o objetivo de melhorar o atendimento e o tratamento de câncer no país. E o motivo para esse pedido, Cecília, está bem claro. Pois é, Aline, o TCU fez uma auditoria e constatou que a maioria dos diagnósticos de câncer no Brasil é feita já com a doença em estágio avançado, que aumenta os gastos públicos, óbvio, é muito mais caro tratar um pequeno tumor do que um grande tumor, além de diminuir as chances de cura. Vou chamar a repórter Narayana Borges para falar mais sobre esse assunto para a gente, uma notícia importantíssima, séria, dramática, né, Nara? Porque o drama de quem tem câncer no Brasil começa bem antes do tratamento, infelizmente. Isso é verdade, viu, Cecília? Bom dia para você, para a Aline, muito bom dia para quem está acompanhando a gente. Esse é um assunto urgentíssimo, né, para ontem, né? Você falou que começa bem antes, pois é, começa com acesso à rede pública de saúde, que nem sempre é fácil, nem todo mundo tem um acesso muito fácil a isso. Quando consegue, às vezes não tem um especialista, então por isso a demora e até a pessoa conseguir fazer o exame para identificar a doença, já foi tarde demais. Doença, então, em estágio avançado, às vezes nem dá mais tempo de operar, então a sobrevida dessa pessoa, ela diminui. E nessa auditoria que o Tribunal de Contas fez, identificou não só essa questão do diagnóstico tardio, mas também a ausência de informações consistentes e confiáveis para acompanhar o tempo e os gastos reais exatamente nesses diagnósticos, né, no diagnóstico do câncer. E também tem uma outra questão que o Tribunal de Contas da União apontou no relatório, que é a demora entre o pedido e a realização desse exame. Aí depois passa por uma outra questão, levar o exame para um especialista, isso também demora muito. E a gente separou até umas informações que o próprio Tribunal de Contas colocou nesse relatório, que é o intervalo médio para consultas com um especialista. Aí ele deu dois exemplos, né? Na Inglaterra, por exemplo, leva 2 semanas, 14 dias. No Canadá, 4 semanas, até 28 dias. No Brasil, o intervalo médio é de 33 dias. Mas isso pode aumentar, pode ser até 3 vezes maior ou mais do que isso, porque vai depender do tipo de câncer e do estado onde essa pessoa vive, onde essa pessoa mora. Reforço que aqui no Brasil existe uma lei conhecida como a Lei dos 60 Dias, que estabelece exatamente o prazo de 60 dias, contados a partir da data do diagnóstico da doença, para o primeiro tratamento de pacientes com câncer comprovado. Bem, a gente conversou com o Gilberto Amorim, que é o porta-voz da Sociedade Brasileira de Oncologia. Ele comentou um pouco sobre essa questão do diagnóstico, né, a quantidade de diagnóstico precoce, tardio hoje no Brasil e os efeitos disso. A gente vai acompanhar um trecho dessa entrevista. Vamos ver. Mais de 50% dos pacientes que vão procurar o tratamento na rede pública já chegam em estágio avançado, estágio 3, que normalmente são tumores às vezes já inoperáveis, ou estágio 4, muitas vezes já com doença mais disseminada. Isso eu estou falando de cânceres em geral. Então, assim, isso não é um número aceitável e esse número piorou. Era 54%, passou para 56%. Quando a gente vai separar por patologia, em mama, mais de 40%, 42% em 2013, virou 44% em 2017. Então, esses números estão piorando. O câncer não espera 200 dias para fazer diagnóstico e começar a fazer algum tipo de tratamento. É um tempo longo demais para a maioria dos tipos de câncer. Pois é, como o doutor Gilberto acabou de mencionar, essa doença não espera e o paciente tem pressa. Bem, o Tribunal de Contas da União também deu um prazo de 90 dias, como disse a Aline, um prazo de 90 dias para que o Ministério da Saúde apresente um plano, elabore e apresente um plano com ações, né, que deverão ser adotadas. E algumas dessas medidas foram, inclusive, recomendadas pelo próprio Tribunal de Contas. A gente selecionou algumas delas na tela para você acompanhar. Entre elas estão a estruturação da rede de atenção à saúde para o diagnóstico de câncer, a análise da viabilidade de criação de centros regionais de diagnóstico, a correção do valor da tabela de procedimentos do SUS. Também foi recomendado pelo TCU o aperfeiçoamento da qualidade de dados do sistema do SUS e apontar áreas em que há carência de profissionais. Como eu disse, esse é um tema urgente, ele tem impactos econômicos, sociais e psicológicos, né? Esse paciente sofre muito por conta dessa demora e nós conversamos mais cedo, nós também ouvimos a professora da UFRJ, especialista em saúde pública, Lígia Bahia, também separamos um trecho da entrevista dela, muito importante a gente ouvir também. Vamos ver.
O diagnóstico no Brasil ele tem sido realizado em fases muito já avançadas da doença. Isso é um problema enorme. Na realidade, o principal problema seria a gente conseguir fazer diagnóstico precoce. Para fazer diagnóstico precoce, nós tínhamos que ter uma rede pública muito extensa e de boa qualidade no país inteiro, coisa que não ocorre. Nós sabemos disso, né? A gente tem postos de saúde, tem centros de saúde, tem equipes de saúde da família, mas falta o médico, falta a ambulância, falta o exame de diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele é retardado, ele não ocorre no momento oportuno. Quando ele não ocorre no momento oportuno, os pacientes já chegam na rede pública, por exemplo, nos hospitais, com um problema muito grave. Esse problema muito grave, ele requer tratamento, mas esse tratamento terá menos eficácia do que se esse diagnóstico fosse precoce e o tratamento fosse realizado em fases anteriores da doença. Então, o que acontece? Esses pacientes serão tratados com remédios caros, com procedimentos caros e não terão a sobrevida, o número de anos que poderiam viver, porque esse tratamento ele foi inadequado no sentido do tempo, né? O câncer não espera, o câncer progride. Ou seja, uma pessoa com câncer, ela precisa ter diagnóstico precoce e tratamento muito rápido. O Ministério da Saúde disse que a auditoria não representa todo o cenário nacional. Afirmou ainda que os recursos para o tratamento de câncer vem aumentando e que está ampliando a infraestrutura a partir de convênios com estados e municípios.